Então, galerinha, beleza? Aqui é o professor Rafael Bento com mais uma questão da nossa específica de matemática, né? Nessa questãozinha que a gente está trabalhando aqui, já estamos nessa brincadeira na questão 26, né? Nessa questão 26, função logarítmica. Ela diz o seguinte: o domínio real da função, preste bem atenção, real da função de R em R, é definida por, aí está aí a nossa função, né? Nossa função logarítmica. Gente, essa questão ela não estava difícil, tá certo? Não estava nem um pingo difícil, porque se você fosse analisar os intervalos que ele dá no item, de cara você conseguiria, sem dúvida alguma, achar a resposta, né? Porque no próprio intervalo que ele dá nos itens, ele já próprio se contradiz, né? Já tem uns erros aí no intervalo que ele dá no item C. Olha aqui o item C, né? O item C ele diz o seguinte: x menor. Mas é menor que Q, pelo amor de Deus, gente, a gente está trabalhando com matemática. A próxima, que a gente descartaria logo de cara, é o seguinte: o 3 é menor do que x e x é menor do que 4, ou x é menor do que 6. Como assim? Né? Aqui ele dá um intervalo e aqui ele contradiz esse intervalo. Né? Aqui ele diz que o x ele só é apenas dos valores acima de 3 e menores que 4. E aqui já descontradiz, né? Aqui ele diz que ele é menor do que 6, ou seja, entre o 5, entre o 4, entre o 3, entre o 2, entre o 1. Gente, e aqui ele já auto se contradiz. Como a gente está se tratando de domínio, não pode se contradizer. Né? Uma coisa tem que bater junto com a outra. No item A, onde é que ele faz essa contradição? Da mesma forma, né, dos valores entre 3 e 4. Já aqui nesse outro pedacinho aqui, ó, ele já vai do 3 ao menos 6, ou seja, um diz que pode o 5, no outro diz que o 5 não pode. Né? Então, quem está falando a verdade? Dos dois, né? Lembrando que aqui um tem que levar em consideração o outro, não pode esquecer de maneira alguma. Então, para a gente resolver essa questão aqui, né, como ela está se tratando de domínio, você tem que ter noção do que é o domínio da função logarítmica. Um logaritmo de b na base A, esse logaritmo ele é igual a x, vamos dizer assim, tá certo? Isso quer dizer o quê? Dentro das propriedades de domínio da função logarítmica, né, que é o quê? É a condição para que exista esse logarítmico. A primeira coisa que a gente deve analisar é que esse A ele deve ser maior do que 0, tá certo? E diferente de 1, tá bom? Ele tem que ser diferente de 1 e também maior do que 0, óbvio, né? Tá bom? Então, sempre tendo em vista isso. E outro, isso aqui, se a gente for transpassar para a potência, né? A elevado a x é igual a b. Em outras palavras, a gente tem o quê? Que o b ele também não pode, gente, ser 0. Né? Ele sempre vai ser um valor aqui diferente de 0. Né, maior. Então aqui a gente vai ter que b é maior do que 0. Nunca, jamais igual a 0, tá bom? Então a propriedade para que exista logaritmo é justamente isso daqui, no caso da função logarítmica, né, que a gente está falando. Então a gente vai só analisar esse logaritmo que foi dado dentro dessas condições. A base é x menos 3. Esse x menos 3 ele tem que ser maior do que 0 e tem também que ser diferente de 1. Beleza? Então vamos lá, ó. Então aqui a gente vai ter, ó, que x é maior do que 3, tá certo? E aqui, obviamente, que o x ele vai ser diferente de 4, passando 3 para o outro lado, né, vai ficar 4. A gente vai ter aqui que x ele é maior do que, né, o 6 menos x é maior do que 0. O 6 vai para o outro lado. Aqui a gente vai ter isso aqui multiplicando por menos 1, obviamente, não esqueçam de trocar o sinal. E a gente vai ter isso daqui. São as condições de existência para esse logaritmo. No caso dessa primeira aqui, ele tem aqui o 3, ele é aberto, né? Pelo simples motivo de o 3 não entrar dentro dessa condição. Beleza? Só que aí tem outro porém. Além do 3, nesse daqui, ele também tem o 4, que o 4 também não entra. Agora a gente vai para o outro. Né? São intervalos aqui, ó, onde o 3 e o 4 não entram. Agora a gente vai para o 6, onde o 6 também não entra. Né? São todos os valores menores do que 6. E a gente vai ver agora a solução para isso daí.
Então o que acontece? Aqui a gente vai ter intervalo aberto para o 3, intervalo aberto no 6 também. Só que tem outro porém, voltamos novamente lá para a estaca 0 do 4. Olha, aqui ele quebra o intervalo bem aqui, ó, tá bom? Ele tem uma quebrada bem aqui no intervalo porque o 4 não entra, beleza? E aqui tem que ser tanto um para o outro, né? Tem que ser uma interseção, lembrando que aqui não é união. Conjunto solução não é união das soluções, tá certo? O conjunto solução final, ele é a interseção de todas as soluções possíveis, tá bom? Ela é interseção. No caso, ele estaria do 3 ao 4, né? Que é justamente o que está dizendo aqui nessa primeira parte, ó, que vai do 3 até o 4, no intervalo aberto, ou também assume, né, como solução o outro pedacinho aqui, que vai do 4 até o 6, também intervalo aberto nas duas extremidades. Mas deixe seu like, se você ainda não deixou, né? Deixe seu like, curte aí o canal, né, para você estar acompanhando. E vamos para a próxima questão, questão 27. Vamos lá, valeu pessoal, até a próxima.